O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhe serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhes depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não ver a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos, novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Caro Padre Geraldo, mais uma vez obrigado. E é uma alegria que, como o senhor lembrou, é a primeira vez que, como diácono, eu sirvo em uma Eucaristia aqui na paróquia. E se não foi possível tê-lo lá na ordenação por conta das restrições, não deixa de ser um presente para mim que minha primeira missa aqui na Matriz seja com o senhor. Então, de coração, obrigado. E hoje nós celebramos o Domingo da Misericórdia. A devoção à Divina Misericórdia, ela nos acompanha e talvez quando se fala em Divina Misericórdia, a gente lembre-se daquele quadro que tem ao fim ali escrito embaixo, né? Jesus, eu confio em vós, segundo as revelações de uma irmã, Santa Faustina. E se é verdade que essa devoção é muito útil ao povo de Deus, muito útil à igreja e nos ajuda a muito que nós nos santifiquemos, nós precisamos também olhar para a liturgia da palavra de hoje, mais do que uma revelação particular que gera muitos frutos. A liturgia da palavra, a palavra de Deus consegue nos levar muito mais além.
consegue nos levar a uma profundeza, a uma intimidade com nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se a liturgia da palavra de hoje é esta, da festa da Divina Misericórdia, é que a igreja está nos mostrando que, a partir desse texto, nós podemos ter uma compreensão muito próxima daquilo do que é realmente a misericórdia de Deus. E é sob esse ponto de vista que nós vamos meditar hoje. Eu já começo lembrando de uma frase de São Gregório Magno, que ele diz que a incredulidade de Tomé foi mais proveitosa para nós do que a fé daqueles que creram desde o início. Parece uma contraposição com aquilo que está dito no Evangelho, mas é bem pelo contrário. Pela aparente falta de fé de Tomé, foi visto que sim, é possível tocar nas feridas do ressuscitado, é possível tocar nas chagas, no lado aberto do ressuscitado. E nós veremos que isso é possível também a nós ainda hoje. Porque a misericórdia nada mais é do que tocar o ressuscitado. E à medida que a nossa reflexão aqui vai se desenvolvendo, nós veremos que o ressuscitado, como o Padre Geraldo nos lembrava na oração ali na sacristia, não é um fenômeno muito extraordinário, especial, como um mega evento. Não, o ressuscitado, a prática da misericórdia, ela se dá no dia a dia, no cotidiano da nossa vida. E é um mandamento, como nos diz a segunda leitura, que quer saber se nós amamos a Deus, nós seguimos os mandamentos. E a gente está numa mentalidade muito jurídica. A gente pensa assim que tudo é lei, associa o mandamento segundo o direito. Parece que, e infelizmente alguns até pregam assim, aqui está mais para um fórum do que para a casa de Deus, para a casa de um pai cheio de amor e misericórdia. Não, aqui é a nossa casa, a casa do nosso pai, a casa da misericórdia. O fórum é ali para baixo. Então, a gente precisa ler, ouvir e meditar a palavra de Deus segundo o mandamento. Nós não podemos abrir mão disso. E qual é este mandamento que não é pesado para nós? O mandamento do amor. Ou, se quisermos, para citar Lucas, capítulo 5, o sermão da planície, né? A versão lucana do sermão da montanha, ele diz assim: sede misericordiosos, como o vosso Pai que está no céu é misericordioso. Para um grande teólogo da igreja, Tomás de Aquino, ele diz que Deus é onipotente, não porque ele criou tudo, mas pelo contrário, porque ele é capaz de perdoar a tudo e a todos. A onipotência se revela pela prática da misericórdia. Daí nós entendemos como que na primeira leitura ouvimos que o Lucas, né, o autor, o escritor ali dos Atos, ele diz que com grandes sinais de poder os apóstolos davam testemunho. E esses grandes sinais, todos nós aqui batizados somos capazes de fazê-lo. Esses grandes sinais são as práticas de misericórdia, as obras de misericórdia. Então, celebrar o dia da misericórdia não é para ser apenas o dia em que nós vamos rezar o terço da misericórdia diante daquele quadro muito bonito e piedoso. Sim, nós faremos isso, mas como o Senhor nos mostra no Evangelho, no dia da misericórdia nós precisamos tocar a Deus, nós precisamos tocar no ressuscitado, porque isso é ser misericordioso. Aí talvez vocês olhem, mas será que ele tomou o remedinho tarja preta dele? Como que eu vou tocar em Jesus? Meus amados,
meus irmãos, Mateus 25. Onde há alguém que sofre, ali está o ressuscitado. Talvez é isso que nos falta. A nossa aparente fé, uma fé que às vezes parece ser muito piedosa, ela é fraca, não tem raízes, porque não toca no ressuscitado. Em todos os tempos existiram pessoas necessitadas de ajuda, mas no nosso tempo isso é ainda mais gritante. Com a crise que enfrentamos, sim, há pessoas passando fome na nossa cidade, talvez em nossas ruas. Nós não podemos nos contentar com uma misericórdia que seja apenas da boca para fora. Nós precisamos tocar o ressuscitado. Nós precisamos colocar o nosso dedo nas feridas, nas chagas, no lado aberto. Nós precisamos nos comprometer. É isso que está aqui na leitura que ouvimos dos Atos dos Apóstolos. Aquilo que tinham colocavam em comum. O Evangelho é muito concreto. A misericórdia é muito concreta. E nós podemos dar este testemunho ao mundo. Nós podemos realizar estes grandes sinais de poder. Pensam que o poder está em tudo mandar, em tudo ser cumprido. Pensam que o poder está em muito ajuntar dinheiro. Pensam que o poder está aí em vencer eleições, em enganar pessoas. Pensam que o poder está em subverter o sistema jurídico, em ser corrupto e não ser punido. Nada disso é poder. A grande manifestação do poder está ali na cruz, onde houve o maior gesto de amor e de misericórdia, uma entrega. Então, essa deve ser a marca da nossa celebração da misericórdia. Olhamos para a cruz, sabemos que ele ressuscitou, mas há muitos que estão na cruz do sofrimento, que precisam ter essa experiência com a misericórdia de Deus. E somos nós que aqui estamos, recebendo o sopro do Espírito, recebendo a Eucaristia, como está no Evangelho, soprou sobre ele o Espírito Santo e nós vamos comungar aquele que nos enche do Espírito Santo e nós já somos templos desse Espírito Santo e nós somos enviados para julgar? Não. Para mandar? Não. Simplesmente para sermos misericordiosos. Isto é ser cristão. Isto é ser como Jesus. A tarefa é difícil, por isso ele se dá na Eucaristia. A tarefa exige muito empenho, por isso ele nos dá todos os dons de seu Divino Espírito. Portanto, não olhemos para a dificuldade, mas olhemos para aquele que nos envia, porque este sim é a divina misericórdia, nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,